falar de um assunto bem interessante, porque nós tivemos, gente, uma mudança de paradigma no futebol brasileiro. Histórico isso. Pela primeira vez, um jogador europeu que atua no futebol brasileiro foi convocado para defender numa Copa do Mundo uma seleção europeia. O que a gente via antes era o caminho inverso. Era sul-americanos irem para a Europa para se destacarem no cenário mundial. O Memphis Depay veio para o Corinthians apostou muito nisso, se deu bem, porque o Corinthians passou a ser mais comentado, mais acompanhado no cenário mundial do futebol, até na questão de mercado da bola também, e aí agora a gente está vendo esta convocação do Memphis, confirmada hoje para defender a seleção da Holanda, e aí o Brasileirão, o futebol brasileiro, passa a viver um novo momento. Como diria Bruno Henrique, está agora em outro patamar, colocado pelo seu Memphis Depay. Não resta dúvida que essa convocação realmente mudou um pouco o patamar do futebol brasileiro. E nossa pergunta inicial é: Memphis é o primeiro europeu, nossa pergunta não, nossa colocação, né? Memphis é o primeiro europeu convocado para a Copa do Mundo, atuando no futebol brasileiro. Cássio, é muito importante, na sua opinião, para você, este fato, que é histórico, o holandês é pioneiro realmente. Qual a importância, qual o impacto desta convocação do Memphis para o futebol brasileiro? Procinito, sendo bem sincero com você, a importância é grande por um marco histórico, né? Ponto. Mas não muda nada. Porque se você parar para pensar, não foi um cara que foi convocado no auge da sua carreira para uma seleção e que ele estava destruindo aqui no Brasil com 25 anos. Esse holandês a gente tem que chamar aqui para jogar essa Copa do Mundo com a gente. Não foi isso. Ele já é um cara estabelecido na seleção holandesa, é o maior artilheiro da história da Holanda. Pronto, paralelo simples. Ele é o Neymar dos holandeses, nesse momento. Ele é isso. Ele é aquele jogador que está sendo convocado muito mais pelo que um dia ele já foi do que ele vem fazendo. Certo que, em comparação ao próprio Neymar, ele está até melhor, né? Porque ele já decidiu uma Copa do Brasil, já decidiu clássicos recentes. Sua comparação não serve para o Neymar, não, porque o Neymar nem completa um jogo. Não, pois é, beleza. Mas assim, ele recentemente foi campeão da Copa do Brasil, fez gol importante em clássicos, enfim. Mas ele está indo muito mais pelo jogador que ele é na história da Holanda do que realmente pelo que ele vem produzindo. E a Holanda, quer queira, quer não, gente, é uma seleção que tem ele vem pelo know-how do nome, né? Tem um elenco muito pequeno. A Holanda não tem muita possibilidade quanto o Brasil. Por exemplo, o Neymar, se o Neymar não é convocado, colocado o João Pedro. A gente tinha um questionamento, beleza, não chamou o Neymar, mas o João Pedro, ele é um nível, assim, hoje, parecido com o do Neymar. Se você não coloca o Memphis, você vai convocar quem para o ataque da Holanda? Você vai convocar o De Jong, que jogava no Barcelona, hoje está na Arábia Saudita? Você não convoca. Então, entre convocar um jogador que já era histórico para lá ou não, vai na segurança, né? Vai na segurança. E aí, para mim, é isso. A importância histórica desse momento, talvez ela tenha sido muito mais inflamada pelo superstar que o Memphis é, do que realmente pelo fato. Eu acho até, discordando de você, que o fato do Memphis estar na reta final de carreira valoriza ainda muito mais o futebol brasileiro, porque aqui ele conseguiu competir, o futebol brasileiro exigiu dele que jogasse bem, que fosse competitivo, porque, gente, não é fácil disputar um campeonato brasileiro, a gente sabe. O Brasileirão é uma das ligas mais difíceis, mais competitivas do mundo. Então, se o Memphis Depay vem para cá, consegue impressionar, consegue impactar o nosso futebol, chamar a atenção do europeu e não só da seleção holandesa, porque a gente tem informações, isso não é opinião, é fato, que a Liga Brasileira, o Campeonato Brasileiro, passou a ser mais monitorado. O Memphis chama a atenção, porque é um jogador nível mundial. Você acha realmente, você não acha, na sua opinião, que esta convocação dá ao futebol brasileiro mais status no cenário nacional? A convocação do Memphis, do Corinthians, para a seleção holandesa, para disputar uma Copa do Mundo, o Renato Muniz? Lucas Muniz. Francinino, sem problema. Cara, com relação ao Memphis, ele sai da Europa como se fosse um cara que estivesse isolado. Na hora que ele chega no Brasil, ele é um popstar. O elenco cresce. Não é à toa que o Corinthians ascendeu. Então,
elevou o futebol, tanto brasileiro, como também até o futebol dele. Porque lá ele estava esquecido, apagado. Veio para cá, começou a jogar, fazer gol, decidir, ser a referência do time. Fez por merecer estar convocado, está na seleção da Holanda, né? É isso, Daí Pereles. O próprio técnico do Corinthians, o Fernando Diniz, disse, olha, o Memphis é um jogador diferenciado. Ele está jogando no Brasil, é muito bom para o nosso futebol, muito bom para a visibilidade do futebol brasileiro. E eu insisto aqui na pergunta, né, na colocação de que o Memphis Depay, sendo o primeiro europeu jogando no Brasil a ser convocado para uma Copa do Mundo, deixa o nosso futebol no patamar, a nível global, a nível mundial, muito mais reconhecido, muito mais monitorado, muito mais valorizado. É para me mentir ou é para me dizer a verdade? Diga a sua verdade, diga a sua opinião. Seja sincero. Fala a verdade. Memphis Depay estava isolado no Atlético de Madrid até 2024. Esquecido, né? Estava praticamente esquecido. Só para você ter uma ideia, foram 40 jogos e 13 gols. Para a quantidade de jogos que uma liga europeia exige, muito pouco, e para a função que ele exerce, muito poucos gols. Aí vem sofrer um processo de quê? Repaginação, vai ser recalchitado no futebol brasileiro para voltar. Como o próprio Lucas disse, ele veio para o Brasil com status de celebridade, não como de jogador. Popstar. Veio como um popstar. Se abrasileirou, porque foi visitar as comunidades em São Paulo que são torcedoras do Corinthians, se credenciou como um porta-voz das favelas dentro do campo, um gringo favelado dentro de campo, e aí ganhou a torcida. Esse foi o grande diferencial. Tanto que, com a chegada dele, aumentou o número de torcedores, aumentou o número de venda de camisas, enfim. O Corinthians consolidou o número de faturamento. Agora, depois de algum tempo jogando no Corinthians, é que o Memphis voltou a ser convocado para a seleção holandesa. E aí ele passou por todo esse processo. Então, assim, eu não vejo, é o primeiro estrangeiro. Não, o cara veio escapar aqui no futebol brasileiro, velho. Mas o questionamento, se ele tivesse, se ele tivesse, não entenda. É bom para o futebol brasileiro, um europeu jogar aqui, ser reconhecido e ser convocado na sua seleção? Não concordo. Não concordo. Eu acho que para o futebol brasileiro não muda absolutamente nada. A gente já tinha jogadores de nível mundial jogando aqui antes do Memphis. É só lembrar, o Memphis não é o primeiro jogador a vir... Convocado, sim. Não, mas assim, por exemplo, Copa, eu vou falar do próprio Flamengo aqui. Quem é que veio em 95, gente? Depois de ser melhor do mundo, ganhar uma Copa do Mundo, foi o Romário. Sim. É a primeira vez que a gente está lidando... é brasileiro, mas eu tô estamos falando de europeu. Mas eu tô dizendo... É o caminho inverso. Calma, o que eu tô caminho inverso. Antes, para ser reconhecido no mundo, para merecer convocação, os sul-americanos iam para a Europa. Agora a gente está vendo um europeu na América do Sul. Mas isso não é verdade. Os europeus não estão vindo para cá com 20 e poucos anos para fazer sua carreira aqui, não. Não interessa, ele tá vindo mas depois... foi convocado, ele foi não vai estar na maior competição. Ele foi convocado pela escassez de jogadores na seleção holandesa. Assim, se tivesse jogando mal, se a liga não exigisse dele, não mostrasse que ele possa ajudar. Ele é o maior artilheiro da história da Holanda, gente. Ele seria eu tenho minha dúvida. Ele ser convocado, eu tenho. Porque se o cara não apresentar um bom futebol... Alguém aqui na mesa concorda que o Memphis Depay, que ele pisou no Brasil, ele é o melhor jogador em solo brasileiro disparado. Ele é o jogador que bota... Não, então assim, ele Alguém não precisou... discorda que ele é um bom jogador? Ele não precisou... Tá num bom momento? Ele não precisou ser o melhor jogador atuando no futebol brasileiro para ser convocado de novo. Não precisou. Ele teve rompantes. Ele não precisou. Ele teve lampejos de bons jogadores. A própria torcida do Corinthians diversas vezes questionou ele. Mas ele é um cara... Ele não precisou. Por quê? Porque ele não é precisou. diferenciado. E aqui no futebol brasileiro ele aprimorou o tanto que na final da Copa do Brasil ele estava em crise assim, no Corinthians. É só você a torcida estava pegando no pé dele. Por exemplo, o Yuri Alberto do Corinthians jogou muito mais no mesmo período que o Memphis Depay. A gente não cogita o Yuri Alberto na seleção brasileira. Por quê? Porque o Yuri Alberto, a gente concorda que ele não tem nível. Agora, se o Yuri Alberto fosse holandês, no lugar do Memphis, ele era convocado sem piscar. O Yuri Alberto só jogou bola no Corinthians, Cássio. Pode conseguir a cidadania para a Itália, só jogou bola no Corinthians porque tinha o Memphis para acioná-lo. Não tá na metade dos jogos. Isso, Lucas. Cara, é que nem eu disse, o Memphis, ele deu a chama. Os caras crescem, pô. Chega um europeu num time e cresce, ó. Cresce. Tem um cara europeu. Tá vendo aí outros jogadores. Não, eu sei, mas a gente também tem que ser honesto. É um ponto, eu acho que cada qual tem sua opinião, mas eu vou manter a minha. O Garro. Garro não é europeu. Não é europeu, mas, por exemplo, jogou melhor do que o Memphis.
abasteceu mais Se você for o Yuri citar Alberto. gringos, você está gringo que jogou mais que o Memphis, a gente tem uma lista de A a Z. Você quer que comece por qual? Arrascaeta? Você quer que a gente vai para qual? Não estou falando que tem jogadores que o Entendeu? Memphis foi o melhor estrangeiro, o melhor europeu estrangeiro que jogou no Brasil. Estou falando que Ele apresentou um bom futebol. apresentou um bom futebol, Pra ser trouxe os olhares, aumentaram os olhares Futebol da Europa medíocre, para bastou. o futebol brasileiro. Medíocre. E aí ele é convocado. Ó, um futebol- o futebol brasileiro passa Eu acho que não teve essa bola toda pra ser Eu acho momento assim, diferenciado. ponto final, o meu ponto É final tipo o assim, seguinte, o técnico passou, tu tá fazendo o quê? Não, tô aqui no Brasil jogando, vamos embora ali pra seleção holandesa. É tipo assim, isso. eu acho que ele não precisou. Não simplifique eu assim, acho, não. eu acho. O cara eu acho tem que não jogar foi- a bola, Não foi pô, no tem que extremo jogar do a Dayton, bola. mas pra mim ele não fez, Tá ele não sendo passou radical. de um cara que fez um futebol medíocre durante o período que ele tá aqui pra ser convocado. Como eu disse, ele não precisou ser o melhor jogador do Corinthians, ser o melhor jogador do futebol brasileiro e foi convocado. Por quê? Porque a Holanda não tem jogadores, gente. Não é porque ele é um marco pra cá. É ok. Beleza, daqui a 5 anos, daqui a 4 anos, na próxima Copa, a gente não vai nem lembrar que o Memphis foi convocado aqui. Eu acho que Não vai nem lembrar, não vai nem há se um ligar. outro ponto que talvez vocês não estejam acompanhando, que é a questão histórica, a questão que muda, de fato, na minha opinião, o olhar para o futebol brasileiro. Porque quando um europeu vinha para cá, era fim de carreira. Não iria mais ser convocado. E a Ainda- partir do momento que o ainda é Depay assim, né, é Francisco? convocado, que o Memphis é convocado para a seleção da Holanda, né, jogando aqui no Brasil, sendo exigido, mostrando o futebol. Não é só pelo nome que ele foi convocado, não. Ele foi mais pelo convocado porque está jogando bem, está sendo decisivo, está fazendo a diferença no Mas Corinthians. também não é Está por esse fazendo a ano, né? diferença numa liga importante no futebol competitivo que é o brasileiro. Mas também não é por esse ano de 2026, né? Ele só tem 8 jogos no Brasileiro, ele estava sem atuar desde março. Então, assim, não é por conta do que ele vem fazendo esse ano também. Como eu disse, é muito mais uma questão de história. Essa questão dos europeus voltarem um pouco mais velho para cá, ainda eu só vou entender mesmo quando um europeu vier com 24 anos aqui no auge da sua carreira jogando aqui no Brasil. Aí sim eu vou bater palma e falar, esse cara aqui tá vindo no auge. Muito bem, Até a gente vai para nossa paradinha aqui no Contra-Ataque. Na volta